Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre sociologia, né? Nós já falamos aí nas primeiras aulas, nós falamos sobre o surgimento da sociologia, falamos da crise, né, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna e aí depois a ciência da sociedade que vai surgir, a sociologia. E hoje, na verdade, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um dos primeiros pensadores da sociologia, que é o conhecido Émile Durkheim, né? O francês Durkheim, ele data aí do segunda metade do século XIX, né? E ele é um pensador que vai propor para a gente um método, uma forma para se pensar a sociedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa forma, o que ele propõe para a gente para pensar a sociedade. Né? Bom, alguns pressupostos que a gente tem que ter em mente quando a gente fala do Durkheim, que assim, ele se propõe a analisar a sociedade, só que ao fazer isso, para analisar uma sociedade, a primeira coisa que o sociólogo, né, a pessoa que está analisando a sociedade precisa fazer é sair dela, é ter um olhar de quem está de fora. Ou seja, você não deve fazer parte, você não pode ter o seu olhar contaminado ou tendencioso. Ele propõe uma atividade neutra daquele que analisa a sociedade. Então é preciso que a pessoa que vai fazer a análise saia fora dela e olhe à distância, olhe do lado de fora. Esse é um pressuposto para a análise sociológica proposta por Durkheim. Né? Tem ainda algumas coisas importantes que são pressupostos durkheimianos. Por exemplo, Durkheim parte do princípio de que o ser humano ele é um animal. É um animal que tem a potencialidade de se formar, de se educar, de aprender, de conviver. Então está em constante desenvolvimento, em constante evolução. Olha, isso lembra um pouquinho aí do positivismo, né? Mas esse é um pressuposto durkheimiano. O ser humano ele está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Né? Então são duas ideias básicas aí, que é olhar a sociedade, analisar a sociedade de fora e também de que o ser humano está sempre no processo de transformação, de evolução, de aprendizagem. Né? E aí Durkheim ele desenvolve alguns conceitos e o principal deles que eu quero que a gente fixe hoje é o conceito de fato social. Fato social. Então o que é o fato social? Fato social são aqueles fenômenos, aqueles acontecimentos que independem da nossa vontade, eles são exteriores a nós. A gente nasce numa sociedade e esses acontecimentos eles já existem. Eu querendo ou não, esses acontecimentos eles já existem. Se eu não os pratico, eu vou sofrer algum tipo de punição e, em geral, toda a sociedade pratica. Então, ele dá três características, são três características importantes para a definição de um fato social. Primeiro, é um acontecimento que é independente, não depende de nós. Segundo, ele é geral, toda a sociedade faz. Terceiro, se eu não fizer, eu vou sofrer algum tipo de punição, algum tipo de coerção. Pode ser uma coerção legal, né, legalizada por meio de uma lei, ou uma coerção espontânea, né, de modo espontâneo na sociedade. Vamos pegar um exemplo um pouco mais concreto de fato social. Por exemplo, língua portuguesa. Nós brasileiros, todos nós falamos língua portuguesa. Por quê? Porque no Brasil todo mundo fala, e isso antecede a nossa existência. Quando nós nascemos, o português já estava instalado no Brasil. Né? E se eu não falar, é óbvio, eu vou ter muitos prejuízos. Eu vou sofrer muitos prejuízos por isso. Eu vou ter muito tipo de coerção. Então esse é um exemplo. Um segundo exemplo, leis de trânsito. Regras de trânsito, conduta de trânsito. Se você dirige de uma forma que não é legal, de uma forma equivocada, se você avança a velocidade, se você faz barberagens no trânsito, você vai sofrer punições. Né? Essas punições serão legais. De modo geral, todo mundo dirige, todas as pessoas estão no trânsito, é necessário na vida coletiva.
é exterior a nós, não depende da gente, o trânsito já existe independente da nossa vontade, a gente nasce e ele já está aí, e as leis existem para fazer a punição, para fazer a nossa coerção. Tá bom? Então, aí uma pistazinha, são algumas pistas para a gente poder estudar um pouquinho de fato social. Exterior a nós, geral à sociedade, e se eu não faço, eu sofro um tipo de punição. A gente conversou isso um pouco em sala de aula, nós vamos conversar mais ainda quando a gente estiver pessoalmente, mas por enquanto ficam essas dicas aí. Vocês vão encontrar lá no nosso espaço no Classroom um texto PDF para leitura, as apresentações de PowerPoint que eu também disponibilizo lá e uma atividadezinha para a gente fazer, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, a gente vai se falando. Até mais, gente. Beijos. Tchau.